Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo de número 5. Todos acharam? Amém. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 5. E o versículo também de número 5. Que diz assim: Simão Pedro respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar a rede. Glória a Jesus. Pode se assentar, irmãos. O tema da campanha é sobre a tua palavra. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu posso crer nessa palavra? O contexto da história, que está narrado aqui em Mateus capítulo 5, nós conhecemos. Jesus havia pregado no barco de Pedro, e pós a pregação eles voltam para o mar alto, e Pedro, por obedecer ao Senhor, ele vive um milagre. E obviamente a gente vai tirar disso daqui um ensinamento maravilhoso. Que ensinamento? A partir do momento que eu obedeço, eu vivo um milagre. É isso que nós aprendemos. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você pode realmente acreditar nessa palavra? Veja, o tema é sobre a sua palavra. Mas você crê em tudo o que está escrito aqui? E talvez a sua resposta seja sim. E eu espero que seja sim. Mas no que você se baseia para isso? E talvez a sua resposta seja fé. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se a sua base para crer na palavra é apenas fé, eu vou te dizer uma coisa: a sua fé é muito pequena, a sua fé é muito vã, a sua fé é pequena demais. Porque quando você for testado, e eu não disse se, eu disse quando você for testado, quando Deus resolver te provar, quando Satanás vier lhe tentar, quando o mundo com todas as suas vaidades se levantar contra você, se a sua base for apenas a fé cega, você não vai suportar. Você não vai aguentar uma árdua provação, vivendo apenas de milagres e experiência. Não podemos suportar uma grande luta contra o mundo, contra Satanás, conosco mesmo. Não podemos suportar se Deus resolver estender a sua mão e nos provar. Se Deus porventura nos lançasse no deserto por 40 anos e a nossa base fosse apenas experiências e milagres, nós não suportaríamos. Se Deus nos lançasse no cativeiro por 70 anos e a nossa base fosse apenas experiências e milagres, nós não suportaríamos. Veja, experiências e milagres é muito bom, é maravilhoso, mas só isso não nos mantém de pé. Veja quantas pessoas na sua caminhada cristã vieram, tiveram experiências com Deus, foram batizadas, falaram em línguas estranhas, chegaram a subir no púlpito para pregar e hoje se desviaram. Veja na sua experiência que você viveu até hoje, quantas pessoas que você diria é mais firme do que eu e hoje estão desviadas do caminho do Senhor. Por quê? Porque a fé é pequena demais. A fé se baseia em experiências. Se o culto não me fizer arrepiar, pular, sapatear, rodear, seja lá o que for, não é culto para essas pessoas. Porém, por que isso? Porque a fé deles é pequena demais.
E o que eu mais amo na palavra de Deus é que o cristianismo, ele pode ser provado. Diferente de qualquer religião do mundo. E eu sou curioso, irmãos, eu vou atrás, eu leio livros, eu tento me adaptar para entender como funcionam as outras fés. Eu cheguei até a conversar com um macumbeiro para entender como que eles pensam. Nenhuma fé no mundo pode ser provada como o cristianismo é. Nenhuma. E o que eu quero fazer aqui hoje é provar para você isso. É claro que a Bíblia vai exigir de nós fé, isso é óbvio, mas não é uma fé cega, não é uma fé no escuro, de maneira nenhuma não é uma fé no escuro. A palavra é realmente luz, e ela precisa lançar luz sobre nós. Nós precisamos de uma fé inabalável, porque eu disse, quando o mundo se levantar, Satanás se levantar, Deus nos provar, apenas uma fé inabalável nos manterá de pé. E olha, nós vivemos hoje num mundo com tantas vozes, tem tanta gente falando, tem tanta gente se expressando, e isso é muito bom. Mas a única coisa que eu posso dizer é a seguinte: a única voz 100% confiável é a Escritura. E eu vou te provar isso hoje. Eu não estou falando de fé, eu estou falando de confiabilidade histórica. Eu estou falando não de uma fé cega baseada por experiências, mas eu estou falando de uma fé que me prova que este livro, ele é real. Ele não é uma ficção, ele não é uma historinha, ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. E eu quero provar isso para você hoje. Então, quem estiver disposto, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 15, versos 13 e 14. Eu peço aos irmãos, preste atenção nessa introdução para ela fazer sentido na hora que eu realmente for pregar. Diz assim: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos depois de tudo, e sairão com muitos bens. E a pergunta que eu quero fazer para você é: não foi exatamente assim que aconteceu? Deus falou com Abraão anos atrás. E depois da morte de José, o povo foi escravizado numa terra que não lhes pertencia por 400 anos. Após Deus fazer com que Moisés se levantasse, Faraó fosse castigado, o povo não saiu de lá carregando os espólios do Egito, não saíram de lá com muitas riquezas. Não foi exatamente assim que aconteceu. Não foi exatamente a história provando que aquilo que Deus falou anos atrás aconteceu. Veja, vamos para Jeremias, capítulo 25. Aleluia. Versos de 9 a 11. Jeremias 25. Versos de 9 a 11. Diz assim: convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra e os seus habitantes, e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, e os farei objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. E a outra coisa que eu te digo, não foi exatamente assim que aconteceu. Nabucodonosor veio, levou o povo cativo por 70 anos. E olha que interessante, Diaconisa Rose, havia um profeta na época de Jeremias, um dito profeta, que dizia que ia ser apenas 2 anos de cativeiro. E o que eu quero dizer com isso?
que a palavra do Senhor é maior do que a voz de qualquer outro profeta. Aleluia. Que quando é Deus falando, irá acontecer. Porque da mesma forma que Jeremias profetizou, aconteceu do mesmo jeito. Nabucodonosor veio, carregou o povo cativo e lá permaneceram por 70 anos. Meu Deus. Exatamente como a palavra determinou anos antes que aconteceria. E aí você pode olhar para mim e dizer, legal, mas a única coisa que você está dizendo para mim é que a Bíblia se comprova. Eu posso muito bem escrever um livro e dizer, daqui 50 anos vai acontecer A, B, C ou D. 5 páginas depois, eu disser que aconteceu. Qualquer um pode fazer isso, e eu te digo, é verdade. Qualquer um tem a opção de escrever uma ficção e escrever isso. Porém, eu quero ir um pouco mais longe. Daniel capítulo 11. Versículo de número 2. Daniel 11, verso de número 2. Diz assim: agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Os reis se chamam Esmerdes, Comice, Dario e Xerxes, também chamado de Assuero. E o que eu quero dizer com isso? Assuero foi o mais rico entre eles. E o que eu quero dizer com isso? Você pode sair daqui hoje, chegar na sua casa, dar um Google e pesquisar a história. Foi exatamente assim que aconteceu. Não se alterou uma vírgula. Porque se você chegar para mim aqui na sexta-feira e dizer, Rafa, não foi assim que a história aconteceu, eu desisto do cristianismo. A minha fé é vã. A minha fé é uma loucura, é um devaneio. Mas como a palavra diz, e assim aconteceu, eu posso crer. Eu posso acreditar. Você pode chegar hoje na sua casa, com todas as ferramentas que você tem, pesquisar a história, e vai ver que nenhuma vírgula do que aconteceu na história é diferente do que a Bíblia está narrando. Nenhuma vírgula. Xerxes realmente se levantou contra a Grécia. A Pérsia realmente foi a guerra. Olha o que diz os versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido o seu império, se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desgarrado e entregue a outros. Quem surge nessa história é Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande. Ele em poucos anos dominou o mundo. Alexandre ele morre com 30 anos, e o reino dele é dividido por seus 4 generais. Daniel está profetizando isso anos antes. E da mesma forma que Daniel disse, aconteceu. Sem se alterar uma vírgula, sem mudar um A de lugar. Veja, para a cultura da época, eu disser que um governante poderoso não deixaria o seu reino para os seus descendentes, qualquer um diria, é loucura. Mas por que Daniel escreveu? Porque foi Deus que mandou. E o que isso quer dizer? Que Deus tem o controle da história nas suas mãos. Ele curva a história para onde Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porque Ele não perdeu o controle. E se Deus tem um controle sobre a história, Ele tem um controle sobre a sua vida. Oh, meu Deus, aleluia! Eu creio nisso, Jesus. Aleluia. Irmãos, dizer naquela época que o reino não ficaria para os descendentes era loucura. Todo imperador tinha filhos, e o reino ficava com os filhos. E a palavra se cumpriu. Vamos comigo para Isaías, Aleluia. capítulo 66, versículo de número 8. Quem já ouviu uma coisa dessa?
Ou quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode dar-se à luz a um povo num instante? Em 14 de maio de 1948, a ONU se reuniu. E Israel retornou a ser uma nação. E o povo que estava espalhado pelo mundo voltou para sua casa em um só dia. Jesus é fiel. Eu posso crer nessa palavra. Oh, aleluia. Porque se ela disse A, é A. E não vai se alterar. Deus é fiel para manter a sua palavra. Deus é fiel para permanecer de pé com as suas promessas. Ele é fiel para isso. Reuniu todo o povo de Israel como nação em um só dia. Você pode chegar na sua casa e conferir isso. Que a história diz o que a Bíblia já dizia há muito tempo antes. Eu também tenho profecias dentro da Bíblia sobre a diáspora. Eu tenho profecias bíblicas sobre a destruição do templo no ano 70. E você pode pesquisar tudo isso. Eu tenho centenas de profecias sobre a vida de Jesus que se cumpriram. Que se cumpriram. Então, como não crer em algo assim? Como, em termos de confiabilidade histórica, a Bíblia supera qualquer livro. Qualquer livro. Veja, o livro copiado à mão, porque na época não tinha. Aliás, o segundo livro mais copiado à mão, porque na época a gente não tinha prensa, é a Ilíade de Homero. Com 600 cópias feitas à mão. 600 cópias feitas à mão. A Ilíade de Homero. Isso é muito, porque copiava-se à mão. Porém, a Bíblia tem 40.000 cópias feitas à mão. Meu Deus. E veja, você pode dizer para mim, tá, você citou um monte de profecias, falou que se cumpriu, mas alguém pode ter alterado para que seja verdade. Alguém pode ter mudado o texto, porque chegou aqui faz tanto tempo, alguém pode ter alterado o texto. Impossível. Porque uma pessoa, para alterar um texto da Bíblia, ela deveria achar as 40.000 cópias e alterar uma por uma. Ele deveria pegar as cartas dos pais da igreja, que continham centenas de versículos bíblicos, e alterar as cartas dos pais da igreja. Ele teria que enfrentar a tradição oral da igreja, que não iria aceitar isso pacificamente. É impossível que esse texto esteja alterado. Em termos de confiabilidade histórica, nenhum livro supera a palavra. Nenhum livro. Maravilha! E o que eu quero dizer com isso? Não existe livro mais confiável no mundo do que a Bíblia. Não existe. Ele historicamente é confiável em suas profecias, pois elas se cumpriram. A fé em Cristo, como eu disse, é a única religião do mundo que permite você investigar o que está escrito aqui. A única religião do mundo que te permite investigar o que está escrito aqui. E você não achará uma mancha na escritura. Uma. E olha, tentaram fazer isso. Muita gente tentou fazer isso e não conseguiu. E olha, eu não estou falando de fé. Eu estou dizendo que você pode pegar esse livro e confiar nele com os olhos humanos. Eu não estou falando que o Espírito Santo precisa te inspirar. Não estou falando que Deus precisa agir. Você, como ser humano, simples, normal, pecador, pode olhar para esse livro, investigá-lo na história, e ele se tornará confiável para você. Veja, existem várias citações históricas sobre Jesus Cristo. Eu posso provar historicamente que Jesus nasceu, morreu e foi ressuscitado. Historicamente. Flávio José é um dos historiadores que citou várias vezes Jesus Cristo, provando que ele é um personagem histórico. Maravilha. Na declaração forense, os evangelhos cumprem cabalmente todos os critérios humanos para ter confiabilidade do documento. Da maneira que eles escreveram, foi a maneira que aconteceu.
Jesus realmente nasceu, viveu no nosso meio, morreu, foi ressuscitado e subiu aos céus. Realmente. E você pode crer nisso. E agora eu quero começar a pregar, depois de toda essa introdução. O tema é sobre a tua palavra. E eu posso dizer, sobre a tua palavra, Senhor, eu irei criar os meus filhos. Não importa o que o governo diga, não importa o que os especialistas digam, não importa o que o seu vizinho diga, e eu vou além, não importa o que eu diga, o que o pastor Fábio, o pastor Samuel diga, não importa. Eu entrarei nesta palavra, eu buscarei nesta palavra, e sobre a tua palavra, Senhor, eu criarei os meus filhos. Sobre a tua palavra. Aleluia. Sobre a tua palavra, Senhor, nós levaremos o nosso casamento. Se a palavra me diz, mulher deve ser submissa ao marido, mulher é auxiliadora, sobre esta palavra nós viveremos. Glória. Se a palavra diz aos maridos, ame a sua esposa a ponto de morrer por ela, sobre essa palavra nós faremos. Não importa as feministas que se levantarem lá fora, não importa o governo, não importa as pessoas, não importa o mundo, sobre a tua palavra nós viveremos o nosso casamento. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra, Senhor, nós lhe prestaremos culto. Eu vou parafrasear o reverendo Augusto Nicodemos, que disse o seguinte: eu não devo prestar culto a Deus de qualquer forma. Eu devo entrar na palavra e ver a maneira que Deus quer ser adorado. Sobre a tua palavra, Senhor, nós prestaremos culto. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a palavra dele. Não importa o que o pregador disse, importa o que a palavra diz. Importa o que a palavra diz. Sobre a tua palavra, Senhor, e somente sobre a tua palavra é que nós nos moveremos. Se a palavra diz para mim, pule, a minha única questão é perguntar para Deus, qual a altura, Senhor? Porque nós pularemos da maneira que a palavra mandar. É verdade. Sobre esta palavra nós nos moveremos. Por mais que pareça impossível aos meus olhos, por mais que olhando de uma maneira carnal fale, não é possível. Um homem resolveu obedecer ao Senhor quando disse, venha. É impossível andar sobre as águas, se levantou. Porque sobre a tua palavra nós nos moveremos. Graças a Deus. É impossível para o mundo, é impossível aos meus olhos, mas se a palavra diz, eu devo crer. Aleluia. Irmãos, no mundo de hoje é impossível você olhar para uma mulher aí fora e falar assim, seja submissa ao seu marido. Entenda que não é uma submissão de escravidão, não é, mas é uma auxiliadora. Você olhar para um homem e dizer assim, olha, para o seu casamento ser abençoado, você deve amar a sua esposa a ponto de morrer por ela. É impossível, mas sobre essa palavra viveremos assim. Maravilha, Jesus. A palavra do Senhor tem poder, glória a Deus. Ela já se provou confiável. Ela já se provou que eu posso acreditar no que está escrito aqui. Não porque uma fé cega me conduz a isso. Não porque uma loucura, um devaneio, não. Porque ela é real. Porque a história a comprova. Por mais que tentaram machucá-la, feri-la, deixá-la de lado, ela sempre esteve no nosso meio dizendo para nós, faça A e faça B. Países que viveram sobre a palavra do Senhor prosperaram. Pessoas que decidiram sair do mundo e dizer, vou viver sobre a tua palavra, Senhor, foram transformadas. Meu Deus, é verdade. Não existe no mundo, algo mais confiável do que a palavra. Eu posso Graças a crer. Deus. Eu posso crer. Graças a Deus, é verdade. Se é Jesus quem está dizendo, lance a rede, por melhor pescador que eu seja, por mais experiência que eu tenha naquilo, por mais que todos olhem para o meu lado e vão dizer, tá louco, a noite que se pesca não é agora, mas se a palavra me diz, eu lanço a rede. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É Deus. Pastor, é impossível, não vai dar certo, mas a palavra diz que vai. Eu vou fazer. Glória a Jesus.
Aleluia. Meu Deus. Maravilha. É Deus. Oh, meu Sobre a Deus, tua aleluia. palavra, Senhor, Graças a Deus. nós nos moveremos. Sobre a tua palavra, nós o cultuaremos. Sobre a tua palavra, nós criaremos os nossos filhos, levaremos o nosso casamento. Sobre a tua palavra, eu me comportarei em relação ao mundo, eu me comportarei em relação à igreja. Sobre a tua palavra, eu me comportarei em relação aos hereges, aqueles que ferem a lei, e vou portar da maneira que a Bíblia diz. Por quê? Porque ela é confiável. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, verdade, Senhor. Aleluia. Louvado seja Sobre a Deus. tua palavra. E qual que é o resultado de vivermos sobre a palavra do Senhor? É apenas um resultado. Apenas um. A equação não vai dar outro. Ela não vai mudar. Nós viveremos o milagre do Senhor. Graças a Deus. Quer viver o milagre do Senhor? Quer experimentar o milagre da parte do Senhor? Diga a Ele hoje: Senhor, sobre a tua palavra eu não vou lançar a rede. Sobre a tua palavra eu me lançarei. Eu viverei sobre a tua palavra. Aleluia. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me mandar fazer. Aleluia. E haverá apenas um resultado. Você vai experimentar um milagre na sua vida. Porque eu estou falando? Não. Porque a palavra diz que assim vai acontecer. E assim acontecerá. Maravilha, meu Deus. Glória a Deus. Oh, meu Deus fiel. Nada é maior do que a palavra. Nada é mais confiável do que essa Não palavra. mesmo. Nada. Aleluia. Nada. Ah, Rafael, eu acho assim, é contra a palavra, está errado. Está errado. Ah, mas eu penso que não, é contra a palavra, está errado. Não interessa o que o mundo está dizendo. Não interessa o que A ou B falou, o pastorzinho da internet falou, esse povo louco que tem aí fora propagando um falso evangelho. Não interessa. Interessa o que a palavra diz. E sobre esta palavra nós Oh, viveremos. aleluia. Glória a Jesus. Eu Maravilha. agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oh, poderoso Deus. Aleluia.